Atenção, passageiros! Sejam bem-vindos ao Modo Avião. Você está a bordo do podcast com destino ao futuro do seu negócio. O Modo Avião é um conteúdo original Imob Report, apresentado por líderes da cúpula, com apoio de marcas comprometidas com a transformação do mercado imobiliário. Credialuga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop, Superlogic Imob e Arbitralis. Para você, uma boa viagem. Encontrar bons inquilinos, fechar contratos com segurança e lidar com imprevistos na hora da desocupação não é tarefa fácil. A Credialuga é uma empresa de soluções financeiras criada com a missão de impulsionar as imobiliárias, oferecendo modalidades de garantias inovadoras para o aluguel de imóveis em parceria com elas. O futuro do mercado imobiliário acontece agora e as imobiliárias estão no centro de tudo. Saiba mais em www.credialuga.com.br e conheça o nosso ecossistema de soluções. Credialuga, a garantia locatícia que mais cresce no Brasil. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Modo Avião, podcast da Cúpula e do Imob Report, que neste episódio recebe uma convidada natural de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, e que está à frente de uma das operações mais relevantes da cidade. Ela nasceu em meio ao universo da imobiliária fundada pela família e hoje vem assumindo novas posições e acompanhando de frente, liderando um processo de transformação profunda pelo qual passa a própria imobiliária, mas também o mercado imobiliário como um todo. O Modo Avião de hoje recebe a Fabiane da Clarim Imóveis. Fabi, bem-vinda, obrigado. Ai, muito obrigada, Michel. Que honra estar aqui. Nossa, que prazer imenso. Eu que sou fã número 1 da Cúpula, sou fã número 1 do Imob Report, sou fã número 1 do Modo Avião, né? Gratidão pelo convite. Muito bom estar aqui mais uma vez conversando agora oficialmente, né? Porque a gente conversa muito em bastidores, agora Exato. Oficialmente aqui conversando contigo. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Eu lembro, Fabi, estava lembrando do nosso primeiro encontro lá na Clarim. Na época, a Cúpula tinha uma outra formatação. Eu atuava lá como planejamento na área de agência de marketing. E a dor de vocês, naquela época, ainda é uma dor de muita gente, era captar mais imóveis para locação. E aí a gente fala, mas como é que faz? Eles já são líderes de mercado. Eu lembro que eu sentei lá e fui entrando imobiliária por imobiliária de Campo Largo, pesquisando nos portais, vendo... Gente, eles já têm um share absurdo. O lance é que não tem produto mesmo, né? E aí, como dizer isso, né? Como é que resolve um problema? E a gente conversou muito naquela época sobre se não tem produto, tem que construir produto. Isso sempre foi algo do DNA da Clarim. E quando a gente volta agora, essa conversa já deve ter perto de 10 anos, talvez. Sim. Uhum. A gente vê hoje a Clarim como essa empresa que desenvolve negócios, né? Quer dizer, para quem não conhece Campo Largo, a gente está falando de uma cidade que vem crescendo muito na região metropolitana de Curitiba. Um ponto de ligação importante logístico, inclusive, porque tem rodovias que promovem um fácil acesso e que nos últimos anos recebeu grandes projetos, né, de Sim. indústrias, de comércio e residenciais também, inclusive para atender nessa galera. E a Clarim estava ali, né? Sim. Como é que é esse papel de Sim. vocês nesses negócios? Eu vejo assim que talvez até para a gente ter tanta relevância no mercado, né, Michel, seja por conta do DNA, especialmente do Clair, né, nosso fundador e meu pai, ele tem um DNA de desenvolvedor mesmo. Então, a gente não fica 100% olhando para o varejo, para o mercado imobiliário da compra, venda e locação. Desenvolvimento é o que a gente mais gosta de fazer. E aí, eu fui mordidinha pelo mosquitinho do desenvolvimento, né? Até por estar há 25 anos ao lado dele. Então, aprendi muito. A escola foi muito boa, é muito boa, né? E aí, a gente acaba olhando muito para isso. Até porque só vamos conseguir trazer produto se tiver emprego,
para daí trazer o residencial. Uma coisa vai ter que puxar a outra, né? Então, embora a gente tenha muita gente que seja aqui de Curitiba, que trabalha em Curitiba ainda, que mora em Campo Largo, mas a gente sabe que o desenvolvimento tem que ser local, né? E para isso precisa de emprego. E para produzir emprego, precisa trazer indústrias, trazer logística, trazer, enfim, né? Fomentar isso aí, o todo ali do mercado. E aí, quando você fala de Campo Largo ser uma localização estratégica, é o que eu venho batendo ultimamente com todo mundo que eu converso. Eu acho que é um dos melhores hubs logísticos do Paraná é Campo Largo. Porque quando a gente olha Campo Largo, é a cidade que conecta a capital, o porto, ao interior, né? Ou vice-versa. Então, tudo que vai para o interior ou volta do interior, passa por Campo Largo. E ali a gente tem duas importantes vias, que é a PR-423, que agora está em fase de duplicação, e a 277. Então, são duas importantes vias para levar tanto para a capital quanto pro porto. Litoral como um todo, né? Então, a gente está muito bem localizado. E quando nós tivemos agora a inauguração, há 5 anos atrás, desses grandes lançamentos que foi o City Center, que é o primeiro outlet aqui do Paraná, né, que foi desenvolvido pela Clarim Imóveis, e o Alphaville, o lançamento do Alphaville, e aconteceu ao mesmo tempo, os dois, parece que Campo Largo entrou no radar valendo. Por quê? 2 grandes players em Campo Largo, numa grande divulgação a nível nacional, e aí parece que as pessoas começaram a olhar, opa, o que tem nessa cidade, né? E aí começou a movimentar. E junto disso, essas obras que estão acontecendo, então na 277 mesmo, a 423 agora sendo duplicada. Então, a gente vê que tem muita vocação e muito potencial para crescer. E aí, nós que estamos no mercado, nós que temos toda a condição de acompanhar, incentivar, estimular e cobrar, né? Especialmente do poder público, por exemplo, a gente tem que se envolver. E esse é mais uma pitadinha aí que eu acho que meu pai acabou me ensinando, que é envolva-se em entidades de classe. Então, hoje eu sou 100% envolvida em entidades de classe. Hoje, tudo que eu posso fazer para estimular esse desenvolvimento, esse progresso, e não olhando só para a Clarim. Obviamente que a Clarim, no fim do dia, vai ganhar também. Porque a cidade crescendo, todo mundo que está dentro da cidade cresce, né? E tem possibilidade de ganhar mais. Mas o que eu vejo é a possibilidade que nós temos de ajudar o crescimento do município. Que é o que a gente quer no final do dia, né? Que desenvolva e de modo sustentável e saudável. É isso que a gente quer para Campo Largo. Que é interessante porque tem essa máxima do mercado imobiliário, né? Quando a gente pensa o que é mais importante no atributo do imóvel, que é a localização. Aqui a gente está falando de qualificar esse grande valor da localização, sim, não no nível do imóvel, mas no nível da cidade, né? E quando você fala de cobrar o poder público e de poder apoiar esse desenvolvimento, legal dizer que isso se dá de forma efetiva porque vocês estão inseridos no fórum, no conselho responsável por pensar esse desenvolvimento econômico da cidade, né? Então, vocês estão ali num lugar estratégico, sendo ouvidos como alguém que, como você disse, com o legado do Clair, da Clarim, tem muito a compartilhar em termos de visão de que negócio pode ser gerado ali, sim, mas também consegue entender para onde que a cidade está crescendo. Exato. Né? Quem é que está pensando em vir para cá? E aí você já sai em vantagem, né? Sim, porque... E aí, quando a gente fala de sucessão, é legal porque a sucessão não é só na empresa. É exatamente nessa construção toda, né? Porque como ele sempre participou e ele sempre esteve à frente, então, especialmente pela associação comercial, ele foi já presidente da associação comercial e foi onde começou todos esses movimentos de buscar o desenvolvimento econômico. Então, agora nós temos o Conselho, né? O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, que na verdade foi lançado há 12 anos atrás, 13 anos atrás, e acabou ficando adormecido. E nós reativamos, então, o Conselho agora, e a gente brinca que é a segunda geração do Conselho, porque já são filhos daqueles que deram origem ao Conselho lá atrás. Então, nós já somos... O presidente hoje já é segunda geração, que é o Pedro Parolin, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico do município, inclusive. Ele ficou como presidente do Conselho. Eu fiquei como vice-presidente do Conselho, aí como sociedade civil, né? Então, a gente fez uma mistura ali do poder público e do privado, dentro da diretoria do Conselho, até porque o regimento que a gente fez prevê isso. Então, é uma mistura do público e do privado justamente para ter essa construção. Mas o Conselho é uma entidade da sociedade civil. Então, o que a gente quer trazer é envolvimento de todo mundo. Então, associação de moradores, entidades de classe, de
todas as categorias. A gente precisa ouvir a população, até porque está vindo aí a revisão do plano diretor do município. E isso aí tem que ser algo que tem que ser desenvolvido a várias mãos. Porque a gente tem que entender para que lado, onde que tem mais carência, onde que tem mais potencial, obviamente que respeitando as questões ambientais, e Campo Largo tem bastante restrição ambiental, mas isso não impossibilita e nem inviabiliza. O que a gente tem que entender é quais são as restrições, as limitações e o que a gente tem que fazer por isso, né? Então, aqui mesmo, entre Campo Largo e Curitiba, nós temos 2 APAs, né? 2 áreas de preservação ambiental. Isso é impeditivo? Não. O próprio Alphaville está dentro de uma APA. Então, não é impeditivo e não inviabiliza. Mas como é que a gente pode fazer essa construção para desenvolver? Porque é muito engraçado. Eu que frequento Curitiba diariamente, desde que eu tenho 15 anos de idade. Já faz bastante tempo, então não preciso nem contar quantos anos faz, mas faz tempo. E aí, então, desde os meus 15 anos que eu frequento todo dia, eu saio de Campo Largo e venho para Curitiba, Campo Largo, Curitiba. E quando eu chegava na escola aqui, que eu vim fazer o ensino médio em Curitiba, eu chegava na escola, quando eu falava pro pessoal que eu tinha vindo de Campo Largo, o povo falava, meu Deus, que viagem! O povo não tinha, assim, noção da distância, né? Mas por quê? Porque é a única cidade da região metropolitana hoje que, de fato, tem um grande espaço de verde e de estrada desabitada. Mas por conta dessas restrições ambientais, porque são 2 APAs. Temos que preservar. Mas de que forma a gente faz para desenvolver de forma sustentável e preservado, né? Não podemos dizer que aqui ninguém mexe, ninguém toca. Não. Mas temos que fazer da forma que é possível. Então, eu não tenho dúvida. Agora, o Alphaville já veio para cá, né? Já está nessa região. E acaba aproximando cada vez mais Curitiba e Campo Largo. Então, eu acredito que não tão a longo prazo, a gente vai conseguir ver, sim, já uma conexão muito mais próxima das 2 cidades. Né? Embora Campo Largo e Curitiba, a divisa seja aqui muito próxima até do Parque Barigui, vamos dizer assim, mas a hora que a gente enxerga a cidade, de fato, está a 18 quilômetros, né, da divisa. Então, parece ser algo muito distante e não é. Então, como é que a gente pode promover esse desenvolvimento? Como é que a gente pode trazer esse progresso? E é possível, é muito possível. É só trabalhar, ter boa vontade, engajar, trazer a população. Eu acho que o grande desafio é exatamente isso, trazer a população. Porque dizer e colocar e culpar o poder público é muito fácil. Ah, porque ele não quer, porque ele não faz. E eu tô fazendo o quê, né? Responsabilizar, né? Co-participar desse movimento. É essencial. Então, esse movimento aí que a gente tem interesse de promover agora, de fazer, estamos bastante empolgados, bastante motivados, e eu acho que a gente tem bastante condição de fazer muita coisa. É claro que é um trabalho de formiguinha, não é do dia para a noite que isso acontece, mas é importante ver, assim, o engajamento do pessoal que agora está, de fato, dentro do conselho, que está disposto a trabalhar, e isso vai trazer progresso para o município como um todo, e é claro, né, que aí a gente acaba tendo essa vantagem. Estando lá dentro, né, a gente consegue ver mais ou menos para que lado vai. Mas não que isso seja uma sala fechada. Todo mundo pode ter acesso, basta ter vontade de participar, de estar junto, de vir para a mesa, de colocar a cara a tapa às vezes, porque é isso, né? Às vezes vão ter discussões duras e faz parte do processo, mas quem está disposto a vir está muito convidado, inclusive, para vir, porque a gente vai precisar de muita mão para fazer isso acontecer. O mercado imobiliário tem um certo estigma, né? De alguma forma, como uma operação, às vezes, incompatível com os interesses dessa população mais diversa. A gente sabe que a gente vive num país muito desigual. Tem a questão ambiental, que você bem colocou. Mas sou interessante para mim você se colocar nesse lugar, porque a gente também tem que enfrentar esse estigma, né? E colocar que, afinal de contas, a gente está com uma população diferente de outros países que ainda está crescendo. A gente precisa de casa para as pessoas, a gente precisa fazer isso com qualidade. De forma geral, nossa política habitacional foi falha nisso, né? Conseguiu expandir muito nos últimos 20 anos, mas em áreas que não eram exatamente boas, e aí você tem ali uma região com uma infraestrutura boa, com acesso, né, com transporte e tudo mais, e que às vezes não consegue encaixar essas peças, né, para fazer gerar, no fim das contas, não apenas negócios, mas gerar
condições de vida melhor para as pessoas, no fim das contas. Exatamente. E aí nós temos... E aí vem o outro problema, que acaba sendo a própria mão de obra. Então, quando a gente fala de trazer indústrias para o município versus a mão de obra, também está desencaixado, entende? Então, como é que a gente faz para pensar nesse encaixe como um todo? Então, tem que ter a moradia, tem que ter a educação, tem que ter a saúde, tem que ter tudo muito encaixado para que a máquina gire, né? E aí, como é que a gente faz para operar dessa forma e fazer a coisa, de fato, acontecer de forma sustentável? Então, esse é o grande desafio, acho que de todas as cidades, né? Sim. Então, quando a gente pega cidade pequena, cidade grande, cidade mais afastada, tem esses desafios e como é que a gente faz para desenvolver? E é por isso que eu digo, a população tem que estar junto. A população tem que estar junto, tem que vir, tem que opinar, tem que falar, tem que brigar, tem que querer... colocar os seus desejos na mesa também, porque às vezes a gente não enxerga, né? A gente não tá em todas as pontas, a gente não tá vivendo todas as realidades, e às vezes tem alguém que traz algum ponto que você fala, uau, não tinha pensado nisso. É igual quando a gente vai desenvolver um empreendimento, né, residencial. Às vezes fala, vamos colocar uma piscina porque uma piscina vai fazer sentido. Será que em Curitiba uma piscina descoberta vai fazer sentido? Não, de repente seguramente nesse inverno não. Não, e não é esse ano, então nem se fala, né, que tá maltratando. Então, assim, vamos pensar e vamos ouvir, de fato, a ponta. Que tal ouvir quem vai pagar por isso, né? Exatamente. Então, como é que a gente faz para colocar todo mundo nessa mesa? Eu sempre falo, quando chega alguém lá na imobiliária, eu já tô com um projeto aqui pronto, quero ouvir tua opinião. Eu falo, gente, não é a minha opinião que vocês têm que ouvir. A gente tem que ouvir pelo menos a opinião dos corretores, que é quem tá na ponta, que é quem tá ouvindo o cliente, que é quem sabe quais são as demandas que tem. Eu vou falar a minha opinião e a minha opinião vai estar longe de ser a certa, porque eu não estou na ponta, né? Eu não estou no dia a dia com o cliente, eu não estou ouvindo e entendendo essas demandas. Então, o corretor tem que sentar na mesa junto com a incorporadora, junto com o arquiteto, junto com quem quer que seja, e tem que dar palpite sim no projeto, porque ele sabe o que o cliente hoje está pedindo. O que vai encaixar mais, se é a sala maior, se é o quarto maior, se é a cozinha integrada ou não. Então, isso a gente precisa entender que quem está na ponta tem que ser ouvido. E os players, como um todo, a gente tem que colocar na mesa para desenvolver. Interessante, porque mesmo você se posicionando como esse agente que está ali desenvolvendo o negócio, juntando ponto, né? Então, quer dizer, você citou o exemplo do City Center Outlet. Ali é um exemplo que tangibiliza muito dessa atuação, né? Uma oportunidade que vem de um investidor, aí vocês amarram com o dono do terreno que entra como sócio, inclusive, que talvez nem tinha ideia. Não. E vocês estão ali participando, mas muito legal quando você traz isso de que mesmo vocês tendo essa posição, que no fim das contas é você, o Clair, que vão estar nesses grandes desenvolvimentos, reconhecer o papel do corretor como alguém que vai conseguir ter na ponta ali esse termômetro e que precisa ser ouvido, precisa ter opinião acolhida, né? Nem sempre é possível, né, encaixar essas peças todas. Não, é essencial. E o caso do City Center é muito legal até contar, porque aqui para nossa região hoje é uma referência, né? Quando a gente fala de Campo Largo, o pessoal fala, fui lá. Nós tivemos a presença do Dr. Miguel, o fundador do Boticário, agora, semana passada, lá em Campo Largo, na Semana Empresarial da Associação Comercial, e aí conversando com ele. Daí eu brinquei com ele, eu falei, doutor Miguel, Campo Largo, né? Agora é um hub logístico, olha só, a gente tem o outlet aqui, o primeiro do Paraná. Eu acho que a gente tá merecendo um CD do Boticário agora aqui em Campo Largo, o mínimo, né? Que eu acho que a gente merece. Daí ele falou, menina, eu já vi que você não é fraca não, hein? Daí falei pra ele, inclusive o outlet foi desenvolvimento nosso, a gente que desenvolveu, né? Meu pai que fez junto com o Grupo Tacla. O terreno não estava à venda, não queriam vender, e aí ele surgiu na ideia dele perguntar pros donos do terreno, né? Uma família. E se vocês ficarem sócios do empreendimento? Aí a gente pode estudar. E aí que ele levou essa possibilidade pro Grupo Tacla. Ele falou, e que tal se a família ficar sócia do empreendimento? A gente pode estudar. E no fim das contas deu tudo certo. Então era algo assim que o Grupo Tacla tinha interesse na aquisição, a família não tinha interesse na venda, e deu certo porque foi o insight que surgiu ali na hora, na conversa de ouvindo não.
E como é que a gente faz para viabilizar? Porque aquela era a área pro City Center, né? Sim. Então, aquele era o terreno exato. E aí, o Dr. Miguel falando, contei para ele a história, e ele falou assim, inclusive, eu sou cliente do City Center. Já estive aqui 2 vezes e não foi só para visitar minha loja, não, foi para fazer compras. Eu falei, que tal? A gente tá realmente ficando chique, hein? Muito bom essa história. Mostra o quanto qualifica a cidade. Para quem é de fora, talvez não conheça, a gente está falando de uma localização super estratégica de fácil acesso por essa rodovia que a Fabi comentou, que liga Curitiba a Campo Largo. Um grande complexo com várias lojas, um padrão construtivo superior, assim. A primeira vez que eu estive lá foi por conta da Feira da Louça de Campo Largo, que é um movimento bastante tradicional. Durante muito tempo, ainda é, né? Campo Largo, capital da louça, devido às indústrias de louça e cerâmica. E eu fiquei impressionado, porque a gente tinha fila de carro para entrar, e não é porque tinha pouca vaga de estacionamento, não. É porque aquilo gera um movimento, e aí você vê lá lojas cheias, praças de alimentação, espaço para família. É padrão americano mesmo, né? Então eles fizeram aqui para Curitiba, num primeiro momento todo mundo achava que era um grande desafio, porque é conceito aberto, né? Então no nosso frio, na nossa chuva, dias cinzas que a gente tem por aqui. Então num primeiro momento o pessoal ficou meio resistente, né? Quando foi apresentado o projeto, meu Deus, mas será que isso vai funcionar aqui? Será que vai dar certo, né? Pro nosso clima? E não só funcionou, como muito funcionou, né? Nós estivemos na semana passada, eu e o Clair, com o superintendente do shopping, e ele falou que já está, então, previsto para o ano que vem a ampliação, inclusive, para abertura da segunda fase de lojas, então vai crescer ainda mais. Aí ele trouxe números da Feira da Louça. No ano passado, teve dia que chegou a 6.500 carros em um dia. Então, assim, foi um negócio... E sim, a gente sabe que faltou vaga, e aí pega feriado de 7 de setembro, né? Então, muito passante ali na rodovia também. Então, de fato, colapsou, né? E não é porque tem poucas vagas, é porque foi muito movimento. Absurda. Foi muito movimento. Então, foi algo realmente muito, muito relevante. E é o que a gente tem, né? Então, é muito legal de ver, e eu acho que a gente não pode deixar de falar de São Luís do Purunã, né? Que está, então, um pouquinho para frente de Campo Largo, que acaba sendo o nosso quintal também, a região que a gente atua muito, e que é a região que o governo do estado, então, agora já declarou como sendo a futura Campos do Jordão do Paraná. Né? Então, São Luís do Purunã, que é a nossa serra, que eu acho que, para quem não conhece, inclusive, eu vou deixar aqui o convite para conhecer. Michel, ainda não tem toda a infraestrutura que tem em Campos do Jordão, né? Mas em breve terá. Mas é agradabilíssimo, um lugar maravilhoso. Agora já tem novos restaurantes, as pousadas, enfim, tudo que já tem lá é muito, muito atrativo, é muito aconchegante. Fora a paisagem, que é extraordinário. Surreal, né? Fácil acesso. A gente teve nos últimos anos uma explosão de locais para locação curta, né? Então, passar fim de semana, chalés e outras experiências para poder vivenciar esse clima da Serra. Tem o empreendimento do ator Luiz Melo também, né? O Campo das Artes, que é um espaço muito interessante. Luiz Melo, um ator curitibano, criou esse complexo cultural lá também. E que você veja, né? Você tem coisas muito sofisticadas vindo numa cidade que até pouco tempo a gente olhava para ela, como você disse lá da sua colega do ensino médio, parecia muito longe, interiorana. Definitivamente a coisa tá mudando. Não, já a característica já é outra, né? Inclusive, enfim, né? Se a gente for olhar São Luís do Purunã, hoje virou segunda moradia do curitibano, né? Então, quem tem casa de veraneio lá de final de semana, enfim, de segunda moradia mesmo, é altíssimo padrão, né? Então, especialmente o pessoal que é muito envolvido com cavalos, então tem muita gente lá que tem os cavalos, as baias e tudo mais. Ou aqueles que não, que querem só ter o seu refúgio na serra. Mas é muito legal, porque você chega lá no final de semana, no sábado, no domingo, independente do horário, tá o pessoal fazendo cavalgada. Então, as ruas cheias de cavalo, criançada. Acabou virando um ambiente muito aconchegante e muito familiar mesmo. Muito, muito legal. E vai desenvolver muito. Agora eles estão calçando, estão pavimentando. Então, vai deixar de ser estrada de chão, já estão pavimentando. Então, tá ganhando todo esse
aumentando esse glamour, né? De São Luís do Purunã, tá recebendo esse investimento, tanto do governo do estado quanto da prefeitura de Balsa Nova. Então, a gente vê que é o nosso quintal de casa ali, que ainda tem muito a ser explorado, assim como Campo Largo, né? E tá na divisa, até porque São Luís do Purunã, parte do território de São Luís do Purunã, quando a gente vê no mapa, ainda tá dentro de Campo Largo e outra parte em Balsa Nova. Então, um pouquinho é nosso também. A gente pode dizer como Campo Larguense, São Luís do Purunã também. Muito bom. Eu quero mudar um pouco o rumo da conversa aqui, mas pegando gancho em algo que você trouxe. Você falou sobre essa tua participação nesses fóruns super qualificados de escuta e tomada de decisão e mencionou especialmente no Conselho de Desenvolvimento como já está tomada ali pela segunda geração. E você representa também, né, essa nova geração, embora já tenha 25 anos de Clarim, agora que você está assumindo, né, a frente dos negócios, ainda ali com a mentoria do Clair, mas eu queria te ouvir um pouco sobre esse processo, porque eu sei que essa é uma grande dúvida que a gente tem, muita gente que está nos ouvindo seguramente, tem muitas Fabis por aí que estão frente ao desafio de assumir o negócio da família, e vocês me fizeram esse movimento, me parece, a exemplo de tudo que vocês fazem, com muito cuidado e visão de longo prazo. Sim. Tá aí o que eu acabei de dizer, você está há 25 anos já passando por várias áreas da empresa, quer dizer, não foi a herdeira que chegou lá e caiu de paraquedas para assumir. Como é que foi essa preparação para esse momento de agora? Foi uma longa jornada, né? Não vou dizer que... Eu acho que, deve começar há 25 anos atrás, né? Quando, de fato, eu entrei na imobiliária. E eu acho que é muito legal falar, porque eu entrei na imobiliária, quando eu entrei, foi assim, você vai. Não tinha opção. Eu ia. Então, tá bom. Então, eu fui. E aí, quando eu entrei na imobiliária, eu tinha algo muito claro na minha cabeça, que eu queria fazer direito. Meu foco era, vou cursar direito e quero ir para o Ministério Público. Não sei por que eu tinha isso na minha cabeça. Na minha família não tem um advogado, na minha família não tem um promotor, não tem ninguém da área, né, do judiciário como um todo, não tem ninguém, mas tudo bem, eu queria isso. Sei lá, vá saber. E entrei na imobiliária e falei, então tá bom, já que eu tenho que trabalhar aqui, vou trabalhar aqui, mas eu vou fazer faculdade de Direito e eu vou pro Ministério Público. Vou seguir carreira, vou fazer concurso e tchau. É por pouco tempo que eu vou ficar aqui. Entrei na imobiliária, 3 anos depois entrei na faculdade. 2 anos depois, entrei na faculdade. Fui fazer Direito. E aí, quanto mais eu fazia Direito, mais eu percebia que eu tava gostando da imobiliária e não do Direito. E aí fiz o Direito, me formei em Direito, fiz poucos dias de estágio, que era o obrigatório só para ter as horas para se formar, né? Trabalhei na imobiliária o tempo todo, os 5 anos de faculdade. Quando eu me formei, eu olhei, tá, tenho um diploma, preciso fazer a prova da ordem agora, né? O que eu faço? Eu não quero ser advogada. E aí comecei a fazer o cursinho. Pra fazer a prova da ordem. Eu ia pra aquele cursinho e falava, ai, gente, isso é muito chato, eu não quero isso. Ai, processo civil, processo penal, e tinha que fazer petição. E eu falava, gente, eu não quero isso pra minha vida. E aí, me surge um curso de pós-graduação em Direito Imobiliário na PUC. Falei, bom, eu tenho isso ou eu tenho isso, o que eu vou fazer? Cancelei o cursinho da OAB e fui pra PUC. Fui fazer Direito Imobiliário. Falei, bom, isso aqui eu vou usar, né? Conseguiu juntar os dois universos ali. Eu falei, isso aqui sim eu vou usar. Isso aqui, a carteirinha vai ser só pra pagar anuidade, pra jogar dinheiro no lixo, porque eu não vou usar isso aqui. Então, fui pra PUC fazer Direito Imobiliário. Aí fui pra lá e cancelei o cursinho da ordem, nunca mais voltei, não fiz a prova da ordem e segui. E, de fato, passei por absolutamente todos os departamentos dentro da imobiliária. Todos. Onde eu sempre me encaixei, onde eu sempre gostei, e o que eu amo de verdade fazer até hoje é o que é o comercial. É estar em contato com o cliente, é estar desenvolvendo negócio, é estar discutindo proposta, é o que eu de fato tenho uma verdadeira paixão por fazer. É isso. Mas eu sou filha dos donos, né? E não estou lá por isso. Estou lá porque, de fato, ao longo dessa trajetória toda, eu me apaixonei absurdamente e enlouquecidamente pelo mercado imobiliário e pela empresa.
Tenho 2 irmãs, as 2 passaram já pelo negócio, mas seguiram seus caminhos e não quiseram ficar na imobiliária. Então, hoje eu sou a sucessora, não por ser a filha do dono, mas por ter conquistado esse lugar, né? E por ter feito essa trajetória desses 25 anos. Fiz vários cursos daí de gestão em área de negócios, fiz agora inteligência artificial, fiz 2 especializações no Vale do Silício mesmo. Então, assim, eu sou uma pessoa que está em constante formação e transformação, e o mercado imobiliário, idem, né? Então, eu acho que a gente acaba dando muito certo. Eu e o mercado imobiliário, a gente se encontrou muito nisso por conta disso. Se encontrou no momento correto da vida. E aí vem o momento, obviamente, dos meus pais. Queremos viver um pouco e queremos, então, já que tem uma sucessora aqui, vamos fazer esse processo de sucessão. Quando eu voltei, né, para a imobiliária, eu fiquei, então... quando meu filho nasceu, eu fiquei 2 anos um pouco afastada da empresa. E quando eu voltei, a gente começou a conversar sobre isso. Então, vamos começar agora a estruturar, vamos começar a desenhar, porque já tá na hora, a gente quer viver mais e tal. E não foi fácil. Não foi fácil, Michel, porque assim, do jeito que a gente desenhava uma coisa, de repente a gente voltava... Eu falo que a gente andava uma casa pra frente e 5 pra trás. Uma casa pra frente, 5 pra trás. E aí, a gente tentou fazer em casa mesmo, do nosso jeito, não funcionou. Até que trouxemos uma empresa de consultoria, então, para nos auxiliar, né? Veio a indicação de um amigão do meu pai, que fez esse processo na empresa dele. E ele indicou, então, o profissional. E aí veio. Contratamos, então, a consultoria. E há 2 anos a gente tá trabalhando com eles. Então, veja que são 2 anos pra gente chegar agora nesse momento que a gente tá. Desenhamos com eles também vários formatos, vários modelos, e quando a gente chegava na mesa para assinar, mas será que voltava 5 casas? Andava uma casa, voltava 5 casas. Até que, enfim, chegamos num consenso. Nós, até para não envolver, como eu tenho 2 irmãs que não atuam na operação, como a gente tem daí toda a questão de como é que a gente organizaria, e aí teria que ser o conselho da empresa, o conselho de família, e colocar todo mundo na mesa, e de repente opinar quem não participa da operação, poderia ser um problema. Então nós optamos por fazer uma transação, né? Então a gente não fez a sucessão, herança, né? E a gente fez de fato uma transação. Minha mãe, então, nesse primeiro momento saiu. Então, a gente fez o acordo com a minha mãe. Então, eu comprando a parte dela, né? A participação dela na empresa. Obviamente que a gente teve uma condição aí até de prazo de pagamento, de flexibilidade em relação a isso, né? E aí, nesse ponto, talvez tenha sido um pouco de mãe para filho, né? Mas dentro de valores... tudo auditado, vamos dizer assim, né? Então, tudo dentro... Minhas irmãs acompanharam o processo 100%, então foi tudo legal, foi tudo feito da forma mais profissional possível, porque foi o que eu falei desde sempre. Aqui nessa mesa não é pai, mãe e filha. Aqui nessa mesa tem que ser, os donos da empresa e a interessada em entrar na operação, né? Então, nós optamos por fazer dessa forma, por quê? Porque aí a gente não precisa trazer a família que não participa da operação para dentro da operação. A gente já tem, então, tudo esquematizado até em relação à possível falta da minha mãe e a dívida que eu ainda tenho com ela, como é que fica, na minha possível falta, como é que fica. Então, isso tudo a gente já deixou desenhado e estruturado. Meu pai tem um desejo, uma vontade de, eventualmente, eu espero que não, de também fazer esse mesmo movimento no ano que vem, porque aí já começa a me dar taquicardia, né? Porque daí, saiu mas eu ainda tenho meu pai lá, que quando aperta alguma coisa, eu corro pra sala dele e falo, pai, me ajude. Então, meu mentor tá lá ainda, né? Dentro. Meu conselheiro tá lá ainda. E aí eu começo a pensar, eu falo, gente, daqui 1 ano, como é que vai ser? Se ele de fato faz esse movimento e me deixa aqui, pra quem que eu vou pedir socorro? Vai ser pro ChatGPT. Então, é claro que, obviamente, por exemplo, minha mãe ajuda muito em muita coisa ainda. Agora, vindo pra cá ainda, tem algumas coisas que a gente tá desenvolvendo. Eu falei pra ela, preciso que você me ajude. Com isso, com aquilo. Então, eu coloco ela no circuito para me ajudar com muita coisa. Ela já não tá mais dentro do negócio, da empresa não. Ali, mas ela continua apoiando. Exatamente. Ela já tá com outro projeto agora, ela tá desenvolvendo um outro negócio, tá super envolvida. Mas, obviamente, que, querendo ou não, ela tem 32 anos de casa, né? 32 anos de história na Clarim e conhece muito mais do que eu.
Então, e tem muito ainda a contribuir. Então, claro que peço ajuda, falo socorro, vem aqui, ajude a gente. Teve algumas situações que a gente traz ela para a mesa, inclusive de reunião, quando a gente precisa reestruturar ou reorganizar alguma coisa que ela entende muito mais do que eu e ele, inclusive, a gente traz ela para a mesa. Na semana passada nós tivemos uma rodada dessa e a contribuição dela foi sensacional. Então é isso. Então eles estarão disponíveis para me ajudar. Eles vão estar junto comigo, não vão me deixar 100%. Mas só de pensar em daqui a pouco, assim, e aquela sala vai estar vazia, como é que vai ser? Né? É claro que me dá umas borboletinhas no estômago, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que eu tô pronta. Eu tô pronta para isso, eles têm total direito e é momento deles mesmo de sair, de viver, de curtir. Então são 34 anos de muito trabalho, de muita relação. Meu pai veio absolutamente do nada, como ele fala, né, do fundo da grota lá do Rio Grande do Sul. Então chegou aqui no Paraná com absolutamente nada, sem um centavo no bolso e construiu o que construiu. Então passou da hora dele também ter o tempo dele poder viver a vida dele, de deixar o estresse. Eu falo, agora deixa comigo o estresse, que é a minha hora, né? Minha hora de viver isso e vão tocar a vida de vocês. Mas, por favor, não me abandonem. Esse projeto que ele traz de fazer o mesmo movimento que a sua mãe no próximo ano foi novo ou ele já tinha sinalizado para isso antes? Não, ele, na verdade, a ideia dele era já 20 anos atrás ter parado. E aí, dentro dessas, constrói, não constrói, reconstrói projetos novos e vai assim. E ele é alguém que não vai conseguir parar 100%, sim, por óbvio que não. Porque ele é fazedor de negócios, né? O negócio dele, o negócio dele vai ser desenvolver grandes negócios. Não olhar mais pro dia a dia da operação, pro varejo, né? O negócio dele vai ser desenvolver negócio. Então, foi o que eu falei pra ele. Eu falei, você vai virar um grande parceiro da Clarin, né? Sim. Então, a gente vai continuar trabalhando muito junto, mas sem a obrigação de estar dentro do escritório, sem ter que cumprir, né, a rotina que ele cumpre lá dentro. Então, não. Então, toca teus negócios e deixa aqui a operação comigo, porque para isso eu me sinto pronta e preparada, né? Bom, 25 anos depois, se não tiver também, aí abandona, né? Acho legal trazer um contexto, né? Quando você fala desse movimento da saída da Miriam, da sua mãe, ela era dentro a Clarinha, uma imobiliária que atua com venda e locação, e a Miriam era a pessoa da locação, o Clair da venda. Então, no primeiro momento, imagino que o impacto maior para você foi na locação, porque você sempre foi da venda, né? E aí a locação é outro monstrinho. O que pegou, assim, acho que seria legal compartilhar com quem está nos ouvindo, que seja de venda, ou seja de locação, seja de ambos, mas esse momento de você ter que olhar ali e mais a fundo, né? Porque você claramente tinha uma visão, mas olhar mais a fundo, o que te impressionou mais ou te preocupou mais na hora de ver a cozinha por dentro, assim? Assim, a locação, é claro que eu ouvia falar muito, né? Mas eu não participava dela. E a locação, de fato, é algo atípico. E cada dia é um dia, né? A gente nunca sabe a surpresinha que vem no novo dia. Mas a Miriam fez questão de deixar tudo muito organizado, muito em ordem. Então, tinha peças para trocar, foram trocadas. Tinha reorganizações a serem feitas, foram feitas. Então, nesse ponto, a operação ela tá andando bonitinho. O ponto que eu enxergo, e aí sendo a nova geração, eu enxergo pontos possíveis e necessários de mudança quando a gente fala de tecnologia, de processos. Eu vejo que a gente consegue ter muito mais eficiência. Então, a operação roda, mas ela pode ser muito mais eficiente. Muito mais eficiente. Então, nesse momento, quando eu falo de locação, eu tô olhando muito mais para isso. De que forma a gente pode deixar ela mais eficiente, ter menos gasto de energia e menos descontentamento. Porque eu acho que o ponto-chave, pelo menos hoje a leitura que eu tenho, né? Agora que eu tô atuando um pouquinho mais na locação, eu vejo que para nós, na Clarin, hoje o nosso ponto-chave ali, é onde tá tendo o maior desgaste, o gargalo, é a rescisão. Seja pro lado daí do inquilino, seja com o proprietário, porque aí nós temos alguns problemas com o inquilino, e a inadimplência, que a gente sabe que tem crescido bastante, e as dificuldades.
Então, como é que a gente faz para amenizar esses atritos? Como é que a gente faz? Eu acho que então tá muito aqui. Porque, de repente, as pessoas estão muito apegadas a processos repetitivos e desnecessários. E aí acaba não tendo tempo para olhar, pô, como é que eu posso fazer melhor aqui? E aí vem a inteligência artificial, que é o que a gente estava conversando antes de a gente sentar aqui para conversar, né? Hoje a gente pode trazer a inteligência artificial para suprir muito dessa parte aqui que a gente está falando do beabá, né? Que não precisa mais hoje que o ser humano execute, para que o ser humano tenha esse olhar de fato por cuidado, para gerar experiência. E cada vez mais nós humanos somos movidos a experiências, boas ou más. Essa tua busca, quando você fala de busca por eficiência, dá para dizer que a IA é a tua grande aposta para atacar esse problema? Tem. Para grande parte do nosso processo hoje, Michel, sim. Sim, porque a gente consegue integrar muita coisa que hoje ainda está muito no manual. Então, quando eu consigo tirar essa sobrecarga das pessoas de operar ali, né? No chamado, enfim, no que quer que seja. Tem que repetir 1000 vezes a mesma informação. Exatamente. Então, hoje, se eu consigo colocar de forma automática isso, e aí a pessoa recebe isso já prontinho, é só para tocar o barco, fica muito mais fácil, né? E aí consegue dar uma atenção muito maior. Então, as pessoas têm que estar disponíveis para isso. Você fez uma escolha, pensando em IA interessante, que foi colocar ela para fazer o SDR, para fazer o primeiro atendimento, já olhando para todas as frentes, né? De chamados de locação no administrativo, novos inquilinos, também na área de vendas, no sentido de qualificação. Mas você fez um caminho de desenvolver uma solução própria e não de contratar uma solução de fora. Me explica um pouco dessa decisão. Certo. Eu tenho uma verdadeira aversão a corretores e enviadores de link. É algo que não consigo, não gosto. Porque eu sempre falo que o cliente, quando ele chega na imobiliária, é porque ele já revirou a internet. Ele já viu todos aqueles links que o corretor vai mandar. Todos. Então, quando ele chegou na imobiliária, é porque na internet ele não encontrou alguma resposta que ele queria ter. Ou ele não encontrou ainda o imóvel que, de fato, ele quer para ele, né? Então, tem alguma respostinha ali que ficou pendente. E cabe ao corretor, ao atendente de locação, enfim, é muito mais o corretor, porque a locação a gente sabe da dinâmica que é a loucura que é a locação, né? Principalmente a residencial. Mas o corretor, cabe a ele entender. Ouvir. Então, não adianta simplesmente, chegou, eu quero um apartamento de 3 quartos no Ecovilha, eu pego lá 10 links, e vou achar muito, né? Pego lá 10 links e simplesmente mando, sem saber o valor, sem saber o porquê, E aí, então, o que eu tinha visto de soluções até hoje no mercado eram ferramentas enviadoras de link, no fim do dia. E era o que eu não queria. Eu queria um atendimento, então, se a inteligência artificial a gente pode humanizar ela, eu queria um atendimento humanizado. Via IA. E aí, por isso que eu optei por desenvolver. Como eu fiz essas 2 imersões no Vale e eu tive vivências muito legais lá no Vale e entendi, quando eu tive lá, que hoje, quando a gente fala de tecnologia, tudo é possível. Tudo. Então, falei, a gente pode criar nossa IA, sim, de forma humanizada, que vai entender, que vai engajar, que vai conversar e que vai extrair do cliente as informações que a gente precisa. E faz menos de uma semana que a gente colocou a nossa para rodar, né? Então, eu brinco que ela ainda é a nossa estagiária em começo de estágio. Mas a primeira amostra ali que a gente teve, eu acho que está sendo muito legal. Ela, de fato, está interagindo. Ela, de fato, está conseguindo envolver o cliente. Ela está fazendo o cliente interagir com ela como... O cliente esquece que ela é uma IA. O cliente está conversando como se fosse uma pessoa. Agradecendo e dizendo muito obrigada. E ok, eu vou aguardar. E assim... Num carinho, o cliente hoje conversando com ela, que a gente não via o cliente conversando com os atendentes humanos. Então, já gostei do que eu vi. Dessa primeira amostra grátis, obviamente que vai ter muito ajuste pra gente fazer ainda, tem muita correção de rota, mas a minha estagiária, por enquanto, eu tô gostando dela, viu? A Clara. A Clara.
Você comentava quando apresentou inicialmente para a equipe, houve uma resistência inicial, mas já nesse teste aí com menos de uma semana rodando, já mudou um pouco essa percepção, né? A que você atribui isso? Bom, quando a gente fez o teste, há 2 meses atrás que eu pedi pro pessoal testar, o que veio de devolutiva? Ah, não, ela é muito prolixa, ah, não, ela pergunta muita coisa, ela interage demais, ela... Ok, mas eu acho que a gente na nossa correria do dia a dia, na nossa ansiedade do dia a dia, a gente quer ser muito objetivo, de 1, 2, 3, 4. De repente no botão, no chatbot, responder lá, eu quero venda, casa, 2 quartos, né? Então talvez o corretor que tá na ponta, e a gente sabe que a rotina do corretor é insana, talvez para ele era mais fácil enxergar isso. Ah, casa, 2 quartos, enfim. E hoje... Olhando agora a Clara atuando e a Clara conseguindo extrair do cliente muito além da casa, 2 quartos, em qualquer lugar, e aí o que ela faz? Ela faz toda a conversa e aí no fim, quando ela vai transbordar pro corretor, educadamente ela informa, então, que ela vai transbordar pro corretor, que a partir daquele momento é o corretor que vai atender o cliente. E aí quando ela fala isso, ela já traz o resumo pro corretor da conversa toda que ela teve. Então, o corretor não precisa parar e reler toda a conversa. A Clara já entrega para ele o resumo. Ah, o Michel tá procurando um apartamento de 3 quartos na Ecoville até 900 mil reais. Pronto, já vem pronto. Ah, e aí ela pergunta se a localização, o porquê da localização, se tem alguma coisa que seja inegociável no imóvel que você tá procurando. Por exemplo, tem que ser duas vagas de garagem. Então, ela traz tudo isso. Então, quando eles viram ela operando, eles falaram, caraca, é legal, né? E hoje, na reunião que a gente fez com os corretores, eles até falaram, nossa, a gente já viu frases que ela usa que a gente vai incorporar no nosso atendimento, porque a gente não usava e, caraca, funciona, né? Então, a inteligência artificial também ensina as pessoas, né? Não somos só nós que treinamos elas também podem treinar a gente. Tem um caráter educador para o time que a gente sabe é um grande desafio, né? Conseguir manter o time atualizado, disposto a aprender, né? Se capacitando continuamente. Tá, exatamente. Mas foi legal, porque aí coloca e quando a gente colocou no ar, não foi no momento ideal. A gente tá em momento de transição de CRM, a gente tá mudança de site. Então, por exemplo, ela vai chegar um momento que sim, ela vai enviar link. Depois que ela já fez toda uma conversa, que ela já tem toda uma contextualização, ela vai mandar link pro cliente. Mas hoje ela ainda não faz. Por quê? Porque a gente não está com o nosso site integrado, porque a gente está mudando de site. Então, hoje não tem, por isso que ela já faz o transbordo direto pro corretor. Mas daqui a pouco ela vai fazer isso, ela vai enviar link sim. Então, nós não mudamos no melhor momento. Nós não colocamos ela para rodar no melhor momento, porque tem toda essa dinâmica de mudança de CRM, mudança de site, um monte de mudança a ser feita. Mas quando que é o melhor momento, né? Exatamente. Porque aí eu tava segurando. Falei, quer saber? Vamos colocar como a gente pode colocar. Se agora a gente pode colocar com o que a gente tem, vamos colocar com o que a gente tem. Até porque ela tem que ser treinada. Exato. Né? A gente tem que entender essa é uma como característica é que ela... da IA, né? Exatamente. Ela só vai ser... não existe a ideia da gente formatar algo perfeito e botar para rodar. O valor dela tá justamente nessa capacidade de aprender conforme ela vai sendo usada, Exatamente. né? E como eu te falei, né? Tanto é que a gente colocou ela para rodar na quinta-feira. Ontem, segunda-feira, foi dia de revisão do prompt inteiro. Porque aí, o final de semana, eu pude entender onde é que ela tava, com as falhas, onde é que estão os gargalos, onde é que a gente tinha que fazer os ajustes. Então, o final de semana, para mim, foi perfeito para entender onde é que tinha já as correções para fazer. E ontem foi dia de revisão de prompt. E isso vai ser agora constante, né? Então, o prompt terá que ser revisado pelo menos uma vez por semana. Eu vou ter que sentar, parar, revisar prompt, redesenhar ele. Mas eu, particularmente, tô completamente fascinada, encantada por esse mundo da IA. Porque eu acho que ela vai entregar muita qualidade pro ser humano. Né? Então, aqueles que têm a visão de que a IA vai tirar posto de trabalho de nós, pessoas, esqueça. Vai trazer mais eficiência pra gente, mais qualidade pra gente poder atender, pra gente poder estar com pessoas, pra ter esse tempo de conversar.
E essa expressão revisar prompt, eu imagino que a gente vai ouvir muito daqui pra frente, né? E é maravilhoso. Você chega a abrir a ferramenta e atualizar direto? Como é que é a tua interface, assim, até onde você vai? O prompt, né? Eu brinco que é a bula, é o manual de instruções, né? O prompt. Então, o pessoal, os nossos desenvolvedores, eles já abriram o arquivo para mim. Então, eu vou lá e eu mexo direto no prompt mesmo e depois eles só integram nela. Fazer um disclaimer aqui para eventualmente alguém que não tá no mesmo passo. Prompt é um texto que a gente orienta e explica ali, detalha da forma mais precisa possível o que se espera do funcionamento da IA. Então, fiz só essa pausa para colocar, porque às vezes a gente esquece, mas tem gente que talvez não tenha a visão. Mas seria legal entender, porque acho que uma dúvida que a gente ouve muito é justamente de, mas eu... aqui na liderança do negócio, tendo que gerar negócio lá fora, tendo que cuidar da transição, né? Até onde eu vou, né? Até onde é o meu papel aqui nessa atualização? Eu acho que hoje em dia, né, Michel, ainda é pouca gente que tá vivendo esse mundo da IA. E que tá alcançando essa realidade da IA. Entendendo, enfim, o que de fato ela é capaz de fazer. E aí eu volto a dizer que ela veio para trazer eficiência. Então, quando, por exemplo, o gestor do negócio, que é o meu caso, para estudar, para desenvolver, para revisar prompt, é porque, obviamente, eu sei que isso vai me gerar muito mais negócio. Né? Então, quando hoje a Clara, que é a nossa IA, está conseguindo engajar o cliente muito mais do que o corretor conseguia, só aí, olha quanto de ganho em 4 dias de operação a gente já não tem. O que ela faz? Ela é chata. E ela foi programada para isso. Tá lá no prompt dela, que ela tem que ser chata mesmo. Ela fica, como a gente usa a API oficial do WhatsApp, a gente tem 24 horas para conseguir a interação do cliente. Se a gente não consegue, trava e depois é só via template para conseguir conectar. Então, o que ela faz durante 24 horas? Ela fica, o cliente entrou lá, disse, oi, tudo bem? Quero ver o imóvel XYZ. Ou então, estou no site da Clarim, pode me ajudar. Ela dá o primeiro oi, a pessoa some. Ela, 20 minutos depois, já manda o segundo oi, já interagindo, né? Já conversando, já dizendo, oi, tô aqui, você está no site da Clarim, eu tô aqui para te ajudar, vamos conversar? A pessoa não responde. Enfim, ela passa 24 horas sendo chata demais, tentando a atenção daquele cara. Então, ela tem 24 horas para fazer isso. Quando que um SDR ou quando que um corretor vai fazer isso? Nunca. Mas por quê? Porque não tem tempo. Porque é tanta demanda, e isso, graças a Deus, a gente tem lá na Clarim muita demanda, então não consegue. Humanamente, seria impossível a gente ficar fazendo essa chatice. E desculpa, mas é bem isso, ela é chata. E ela foi treinada pra isso. Está no prompt dela que ela tem que ser chata. Ela tem 24 horas pra conseguir a atenção desse cara. Pra conseguir fazer com que ele interaja com a gente. Então, a gente já vai ganhar... Olha a eficiência aqui que a gente vai ganhar. Porque a gente sabe que o nosso WhatsApp, todo mundo tem o WhatsApp, que é uma loucura. Às vezes você olha e fala, meu Deus, não dou conta de responder isso. E aí já teve o corretor, daí já teve o vendedor, daí já teve negócio de trabalho, já teve a família, já teve... Quando você olha, a conversa do corretor que te deu bom dia às 9 da manhã, já tá lá no fundo. Quem sabe, se você não está ainda com urgência, e a gente sabe que a compra de imóveis é uma jornada longa, não é acordei hoje com vontade de comprar um imóvel, eu vou comprar hoje. Diferente da locação, que é uma jornada super curta, nós lá na Clarim hoje, a gente está com 3 meses e meio, a jornada de compra do cliente. Então, são 100 dias pra gente trabalhar esse cara. E como é que faz pra trabalhar esse cara por 100 dias, sendo que tem carinhas entrando todos os dias, também que vai entrar nessa jornada de 100, e às vezes aquele com mais urgência, aquele com menos urgência. E sem a inteligência artificial, a gente não consegue trabalhar de uma forma uniforme essa base. E aí sim a pipeline fica suja, e aí vira aquela confusão toda de CRM que a gente sabe que é uma luta do comercial. Então, a partir do momento que a gente traz a IA para isso, é um ganho de eficiência absurda. Porque o tempo todo você retomando o cliente, o tempo todo você voltando com ele. Então, ela tem, agora a Clara, ela tem jornadas, inclusive, de retomada do cliente. Então, nas 24 horas ela não conseguiu, ela tentou incansavelmente. E eu vejo lá, ela fica mandando mensagem assim, bem chatinha.
Então tá bom. Então ela fica lá, não conseguiu a atenção do cliente, ela já tem agora as jornadas de retomada. Então daqui 10 dias ela vai mandar um template para esse cliente. Dizendo, oi, tudo bem? Que tal a gente voltar a conversar sobre? Depois, não conseguiu a atenção desse cara. Depois de 20 dias, quando der 30 dias do primeiro contato, ela vai de novo acionar esse cara. E a gente, de forma, no humano, a gente até consegue. Mas quantas pessoas a gente tem que colocar para fazer essa operação? Sim. E ainda assim vai passar. Então, a gente automatizar isso aqui, eu já vejo que é dinheiro que a gente estava deixando na mesa. E que a gente vai deixar na mesa, né? Que a gente vai trazer para dentro de novo. Então, eu vejo, assim, um ganho de eficiência incrível e maior qualidade no atendimento. Porque daí o corretor que antes estava lá enxugando gelo, né? Que estava tentando fazer isso que a Clara faz, o tempo todo tentando retomar, tentando engajar o cliente. Então, deixa a Clara fazendo isso e o corretor, de fato, está dedicado ao cliente que está pronto, que quer seguir o atendimento, que está no momento de atendimento. Então, é isso que eu vejo. Então, o papel do gestor é exatamente esse. Olhar onde é que tem gargalos e onde é que tem ineficiências que a gente possa consertar para gerar em mais resultado, em mais negócio. E se num primeiro momento isso demandar que você abre o arquivo do prompt para ajustar, tá tudo certo, porque é um ganho que já se manifesta o potencial dele já no curtíssimo prazo, porque eu lembro aqui a gente tá falando de uma implementação com menos de uma semana, mas que tem uma visão de longo prazo, de aonde isso pode nos levar. E pode nos levar muito longe, né? A gente tá só no começo dessa onda, e a gente já tem muita coisa desenhada pra Clara. Clara... porque é isso que eu falo, porque ela ainda tá no período, né, probatório. Então, a hora que ela for efetivada, ela que se prepare, porque ela tem muito trabalho ainda pela frente. A gente já tem muita coisa desenhada para Clara. Mas é claro que aí tudo depende de integrações. Então, por isso que a gente precisa dar agora esses próximos passos. A mudança do CRM, a gente precisa integrar o nosso site. E aí, a partir daí, a gente vai conseguir já integrar muitas outras coisas aí para Clara. E trazer... agilidade, eu acho que acima de tudo, para o cliente. Porque a gente sabe que o tempo é cada vez mais escasso, né? As 24 horas parece que estão desaparecendo para todo mundo. E aí, se a gente consegue dar essa agilidade para o cliente, a resposta na hora, que é o que hoje todo mundo quer, né? É um ganho absurdo. Então, é o que a gente quer, buscar cada vez mais agilidade e qualidade no nosso atendimento para o cliente. Perfeito. Você comentou já tem muitos projetos para ela. Você pode compartilhar assim, algum ponto que você já observa de oportunidade que está no radar? Algo que a gente está estudando e tentando viabilizar é uma análise de crédito, né? Então, de forma automática, com leitura de documentos pela própria inteligência artificial. Então, isso aí é algo que, obviamente, independe só da gente. A gente precisa... É um trabalho a 10 mãos, talvez. Vai ser bastante trabalhoso, mas se a gente puder entregar para o corretor já, a gente sabendo, né, que hoje a grande maioria das vendas de imóvel no Brasil são feitas por financiamento bancário. Então, se a gente puder entregar pro corretor já o lead não apenas qualificado, mas o lead já analisado pelos bancos e fazendo a devolutiva do que é possível... Olha o ganho, né? Que vai ter aí para todo mundo, inclusive para o próprio cliente. Porque a gente sabe que, em grande parte das vezes, o cliente ele vem numa expectativa muito além daquela que ele, de fato, tem a possibilidade de compra. Então, se a gente consegue entregar esse pacote completo para o corretor, é ganho de tempo, mais uma vez, para o corretor e para o próprio cliente, né? Que já vai direcionado, já sabe exatamente aquilo que ele pode, de fato, comprar. Então, essa é um dos projetos aí que a gente tem. Não é óbvio, né? Com certeza não é óbvio, mas eu tenho esperança de a gente conseguir trazer para Clara para ela implantar isso aí. Perfeito. Fábio, quero te agradecer por compartilhar tanto aqui da sua trajetória, da história da Clarin. Quero convidar todo mundo que está nos ouvindo para seguir as redes sociais da Clarin. Vão estar disponíveis aqui nesse episódio, conhecer mais dessa empresa, acompanhar novidades, acompanhar aí o crescimento da Clara, né, nos próximos anos. Testar a Clara e passar feedback pra gente também. É o que eu tô pedindo pra todo mundo. Testem a Clara e tragam feedback. É o que a gente tá precisando pra melhorar ela cada vez mais. Então fica aí o convite pra você. Fábio, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Michel. Gratidão. Muito bom estarmos juntos sempre. Cúpula, Modo Avião. Gratidão.
E a você, agradeço também por nos acompanhar nesse episódio. O Modo Avião volta na semana que vem com mais um episódio. Se você gostou dessa conversa, curte, comente aqui na caixa de comentários, compartilhe com o seu time e a gente se vê de novo na próxima semana com mais um episódio do Modo Avião. Você ouviu mais um episódio do Modo Avião. Antes de desembarcar, lembre-se de avaliar esse episódio. Confira se anotou todos os insights da entrevista e compartilhe com seu time. Modo Avião é um conteúdo original em Mob Report, apresentado por líderes da cúpula e com oferecimento de Cred Aluga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop, Superlogic Mob e Arbitralis. Obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.